Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor em mais esse culto. Salmo 145, versículo 1 diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Vamos louvar o Senhor com alegria. Olá, irmãos, tudo bem? Estou com saudades. Convido a todos neste momento para que possamos entrar na presença do Senhor através da oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, pelos cultos que estão sendo realizados através da internet, pelas pregações, pelos louvores, ó Deus, que almas possam ser alcançadas, Senhor, através desta ferramenta. Pedimos também neste momento que Tu perdoe os nossos pecados, purifique as nossas mentes, os nossos corações, para que as nossas orações possam chegar a Ti como um cheiro suave e agradável, Pai. Nós pedimos, ó Deus, neste momento também em favor das famílias da Igreja Moriá. Que o Senhor continue abençoando, derramando da Tua paz, derramando cura, ó Deus, provisão,
proteção, Senhor amado. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor derrame paz sobre todas as nações, em especial o Brasil, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, o nosso Brasil, derramando paz, ó Deus, sobre os governantes e mais união, Pai querido, entendimento, ó Deus. Senhor, nós cremos no Teu poder, cremos que o Senhor pode todas as coisas, por isso nós pedimos, ó Deus, em favor das pessoas que se acham acamadas, que se acham hospitalizadas, que foram infectadas por este vírus, Senhor. Que o Senhor derrame cura sobre a vida delas, Senhor amado. Tenha misericórdia, Pai querido. Aquelas também que estão com sintomas, que o Senhor esteja derramando cura, Senhor. Pai querido, nós colocamos tudo isso na Tua presença, confiados, ó Deus, nos méritos de Jesus Cristo, e oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Para mim é um prazer poder trazer uma pequena reflexão sobre a Palavra de Deus para mim e para os irmãos nesse nosso culto, nesse nosso encontro. Que Deus possa nos abençoar pela Sua Palavra que será lida e pela reflexão que nós vamos fazer. Quero ler com os irmãos 2 milagres que Jesus realizou. O primeiro é a cura de um criado de um centurião, e o segundo é quando Jesus cura o filho de um oficial do rei. Então vamos ao primeiro texto que está em Mateus capítulo 8, nos versículos de 5 a 10 e 13. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. E o segundo texto, que está em João capítulo 4, dos versículos 46 ao 53. A cura do filho de um oficial do rei.
Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, nós vamos nessas duas passagens refletir sobre algo que está... uma situação da qual todos nós estamos vivendo nesse momento, é que nós deixamos de fazer algumas atividades presenciais e as estamos realizando à distância. Então, o tema que eu quero trazer hoje é aprendendo com Jesus a realizarmos o nosso melhor em atividades à distância. Eu, em particular, estou fazendo o meu trabalho em casa, que a gente chama de home office. Muitas crianças, adolescentes estão fazendo os trabalhos escolares em casa e estudantes universitários estão fazendo as suas atividades à distância. E outros profissionais também estão realizando seus trabalhos à distância. E mesmo aqueles que estão em atividade ainda, operando, eles tiveram que fazer algum ajuste na sua rotina. Todos nós estamos sendo bastante impactados com essa nossa situação agora de isolamento, de distanciamento social. E nós vimos nessas duas passagens que Jesus realizou uma tarefa à distância. Realizou 2 milagres à distância. E a ideia de nós estudarmos hoje, a nossa verdade central, é que, assim como Jesus, nós podemos fazer o nosso melhor para o reino, independentemente da modalidade de atividade, seja ela presencial ou à distância. Nessas duas passagens, elas têm alguma semelhança e algumas diferenças. Então eu organizei esse quadro para que os irmãos possam ir acompanhando comigo os eventos que são similares e as diferenças entre essas passagens. Então nós temos a cura do criado de um centurião, que está relatada em Mateus capítulo 8 e também no Evangelho de Lucas capítulo 7. Jesus estava em Cafarnaum e lá então um centurião, que era um oficial romano responsável por cuidar de 100 soldados romanos, ele procura a ajuda de Jesus, sabendo que Jesus tinha realizado milagres e maravilhas. Já a cura do filho do oficial do rei acontece em Caná da Galileia. Jesus estava naquela localidade, quando um oficial do rei, que era um funcionário do alto escalão, que estava a serviço do rei Herodes, ele então também ouve falar de Jesus, sabe que ele está lá e recorre ao socorro. No caso do centurião, o centurião ficou sabendo que Jesus estava em Cafarnaum e o oficial ficou sabendo que Jesus estava em Caná da Galileia. Bom, qual foi a solicitação dos dois, né? Uma solicitação bastante parecida. O centurião solicitou que Jesus emitisse uma ordem de cura para o seu criado e ele não se sentia digno de receber Jesus em casa. Então, os judeus eles não podiam entrar e ter intimidade com os gentios. Então, aquele centurião que era um gentio, ele sabia que Jesus, sendo judeu, ele não poderia entrar na casa dele. E o centurião, por ele também ser uma autoridade, e ele costumava emitir ordens e seus servos obedecerem, ele reconhece em Jesus um poder e Jesus poderia, com uma ordem, com uma palavra, curar o seu criado. Já no caso do oficial, ele solicita que Jesus vá até a casa dele, em Cafarnaum. Então eles estavam em Caná da Galileia e o filho do oficial estava em Cafarnaum, que era uma localidade distante mais ou menos 29 quilômetros. Então ele pede que Jesus vá até a casa dele em Cafarnaum para curar o seu filho.
No caso do centurião, Jesus ficou muito admirado com a fé que aquele homem tinha. Mesmo sendo gentio, ele reconheceu que Jesus tinha o poder para curar o seu criado. No caso do oficial, nós vemos uma situação um pouco diferente da do centurião, porque Jesus fala que para que aquele oficial pudesse crer, então ele precisaria fazer aqueles sinais. O que temos assim de fato que aconteceu nas duas situações? Jesus curou o criado do centurião à distância, porque ele não estava na mesma casa. Jesus não precisou chegar até a casa do centurião, onde estava o seu criado. E no caso do oficial, Jesus estava ali numa distância de 29 quilômetros e ele não foi também à casa do oficial para curar o filho, mas ele realizou essa cura à distância. Por fim, o centurião recebe a notícia de que o seu servo foi curado e o oficial recebe então a notícia de que seu filho foi curado. Então nós temos aqui possibilidade de enxergar as diferenças entre os dois eventos. Mas esses dois eventos eu quero utilizar para refletir com os irmãos o que a gente já pode aprender com Jesus, que nessas duas situações ele realizou uma atividade à distância, que nós podemos aplicar para a nossa vida pessoal e também para a nossa igreja, a nossa vida como cristãos. Então eu separei 3 lições que Jesus nos ensina a partir desses dois eventos. O primeiro é que Jesus realizou os milagres em uma modalidade diferente do que ele costumava fazer, porque ele não perdeu de vista o propósito da sua missão. Muitos de nós estamos sofrendo um pouco para nos adaptarmos a essa nova modalidade de trabalho, de atividades escolares. Eu já vi filhos de colegas que estão sofrendo porque não conseguem fazer as tarefas escolares e os pais tendo que se ajustar às atividades dos filhos. E a dinâmica familiar mudou muito porque a gente precisa organizar o nosso tempo, o nosso espaço, as nossas atividades. E todos nós estamos tendo algum impacto aí nessas adaptações. E o que a gente percebe nos milagres que Jesus realizou, que estão relatados, é que há um padrão, parece que há um padrão de que Jesus ele realiza os milagres presencialmente. Os milagres que ele realizou à distância, esses dois que eu relatei, eles fogem um pouquinho do padrão que Jesus adota. Alguns exemplos que nos comprovam isso. A Bíblia relata em diversas passagens que Jesus ia de cidade em cidade, de localidade em localidade, e ele caminhava próximo às pessoas, ele estava em meio às multidões. Em Marcos capítulo 12, versículo 37, relata que a grande multidão o ouvia. Então nós temos vários momentos na Bíblia em que a gente percebe que Jesus está em meio às pessoas. No caso, quando Jesus curou o cego de nascença, relatado em João 9, Jesus misturou a sua saliva, um pouquinho de terra, fez uma lama e colocou nos olhos do cego, mostrando aí um contato presencial. Quando Jesus cura o leproso, estende as mãos e toca-lhe, relatado em Lucas capítulo 5, versículo 13. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus presenciou aquela situação, aquela mãe com o seu filho morto numa esquife, e Jesus vai lá e toca naquela esquife. Uma outra situação também, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, e no meio da multidão, Jesus sente que alguém o tocou, e ele pergunta, quem me tocou? E quando ele cura a filha de Jairo, na sequência desse milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue, relatado em Lucas capítulo 8, também ele tomou-a pela mão e disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. E muitas outras curas, em Lucas capítulo 4, versículo 40, diz que ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Então nós percebemos aí que Jesus tinha um padrão de trabalho, e esse padrão não era o padrão à distância, mas sim o padrão presencial, como muitos de nós estamos acostumados a nos reunirmos presencialmente, a nos abraçarmos. A Bíblia não relata, mas eu imagino que à medida em que Jesus ia curando essas pessoas, talvez elas recebessem um abraço de Jesus, talvez elas queressem ficar próximas de Jesus, e nesse contato físico que, pelos relatos bíblicos, parece que era bastante peculiar de Jesus trabalhar. E nós estamos assim agora, distantes do nosso convívio físico, próximo e social, mas nem por isso nós deixamos de fazer as nossas atividades. Nessa situação,
Jesus, ele realizou as atividades porque ele tinha um propósito. E o propósito dele, o propósito final de Jesus não era realizar milagres. O propósito principal de Jesus é salvar a humanidade. Os milagres, como nós aprendemos no estudo que fizemos no livro de João, no Evangelho de João, que João chama de sinais, eles eram eventos que serviam para demonstrar, para trazer uma lição para o povo. Então, o trabalho final de Jesus, o propósito final dele não era realizar milagres, eles eram veículos, eles eram estratégias, eles eram possibilidades que Jesus utilizava para trazer lições ao seu povo. Então, quando Jesus realiza um milagre, realiza um sinal, é uma oportunidade para nós aprendermos a fortalecermos a nossa fé, como aconteceu no caso da cura do filho do oficial do rei. Era um homem que não tinha fé, mas Jesus falou, olha, eu preciso fazer sinal para que seja fortalecida a fé. Ou em outros momentos, Jesus realiza um sinal, realiza um milagre para apresentar o plano de Deus, que é um plano muito maior do que aquilo que aquelas pessoas estavam enxergando ali. E tanto é que Jesus, quando cura o paralítico de Cafarnaum, ele fala no que está maior o poder? Em dizer, levanta, pega a sua cama e anda, ou vai e os seus pecados estão perdoados. Então, a finalidade de Jesus não era realizar milagres. Então, ele não perdeu de vista o seu propósito final, que era salvar a humanidade. Então, ele podia, sim, fazer as suas atividades da forma como estivesse ao seu alcance. Da mesma forma, para nós, a nossa finalidade, o nosso objetivo final de vida não é o trabalho. O trabalho é um recurso, é uma ferramenta que a gente utiliza para poder sobreviver, mas a nossa vida não se encerra no nosso trabalho, nem no nosso estudo, e nem nos nossos relacionamentos. Nós precisamos sempre nos lembrar de qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. E quando pensamos como igreja, nós devemos lembrar qual é a missão da igreja, qual é o propósito da igreja. Nós estamos sentindo tanta falta do nosso café, do nosso abraço, do nosso momento juntos. E nós esperamos que muito em breve nós possamos estar juntos para fazermos aquilo que gostamos de fazer e tomarmos nosso café. Mas a atividade principal da igreja, ela não se encerra nas nossas celebrações, nos nossos encontros presenciais. A igreja tem a missão de fazer Jesus conhecido. E independentemente da modalidade em que nós estivermos, seja presencialmente ou à distância, nós não devemos perder o foco da nossa missão, que é fazer com que Jesus seja conhecido, levar a salvação a todos os povos. Então Jesus ele pôde realizar esse milagre, esses sinais à distância, porque o seu objetivo maior ele não perdeu de vista. E assim nós, como igreja, devemos manter o nosso foco central no nosso papel como igreja. E aí, se nós fizermos isso, não importa quanto tempo nós estivermos distantes, nós continuaremos fazendo a vontade do nosso Mestre, do nosso Jesus. Bom, a segunda lição que nós podemos extrair dessas experiências, desses milagres que Jesus realizou, é que ele realizou de maneira eficaz, ainda que à distância, porque a sua essência não muda a depender da modalidade da atividade que está realizando. 2 textos, e naquela mesma hora o servo foi curado. Em João capítulo 4, versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Então Jesus ele realizou os milagres aqui por completo. Ele não realizou uma meia cura, ele não realizou um meio sinal. Tanto o criado quanto o filho do oficial, eles ficaram curados por completo. Um tinha fé e o outro não tinha. Mas Jesus, ele curou porque o seu poder não é limitado às circunstâncias. Ele não realizou os seus milagres em função das circunstâncias que eles estavam ali vivendo. As curas foram completas e o agir de Deus foi perfeito. E eu fico assim pensando, por que agora, nesse momento de isolamento, é tão comum nós nos pegarmos fazendo atividades parcialmente boas ou parcialmente completas? Será que nós estamos adorando a Deus da forma completa, da forma como Ele merece? A nossa vida de adoração, ela está sendo percebida pela nossa comunidade? Nós realmente estamos fazendo o nosso melhor? Estamos estudando a Bíblia com total interesse? Nós estamos participando do culto com integralidade, reunindo a nossa família, nos sentando à frente aí do nosso celular ou nossa televisão
e assistindo, nós estamos acelerando o vídeo, ou escolhendo entre o canal A, B, ou quem sabe agora o culto, eu vou participar do culto. Será que nós estamos ajudando aos necessitados ou pedindo para eles aguardarem nas suas necessidades? Será que essas circunstâncias estão definindo que tipo de cristãos nós somos? Será que nós estamos tão à mercê, tão à mão dessas circunstâncias e elas estão aí nos moldando que tipo de cristãos que nós somos? Jesus, ele não foi, a sua ação, ela não foi presa às circunstâncias que ele estava vivendo, mas sim pelo que ele é, e ele fez de forma eficaz. Nesse momento de isolamento, há muitas coisas que nós estamos impossibilitados de fazer, muitas coisas. Mas há muitas coisas que nós podemos fazer. Ainda há muitas coisas que nós podemos fazer. A palavra de Deus diz que nós podemos orar sem cessar. Então nós podemos orar, nós podemos descobrir novos meios de testemunhar as boas novas, nós podemos auxiliar os necessitados com as doações, nós podemos conhecer melhor o nosso irmão, nos preocuparmos. Há muita coisa que nós podemos fazer. Que essas circunstâncias elas não sejam limitadoras para definirem aí exatamente até os limites de onde podemos ir, mas que nós possamos extrapolar esses limites e ir muito além do que nós podemos fazer como cristãos. Por fim, Jesus realizou os milagres em uma modalidade diferente do que ele estava acostumado, porque há poder na sua palavra. Jesus disse: eu irei curá-lo. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E na passagem de João: vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. Jesus é o verbo divino, é a palavra de Deus encarnada, ele é o próprio Deus. E Deus, ele nunca mentiu, Deus não é homem que pode mentir. Toda a palavra de Deus, toda a palavra que Jesus disse, ela é verdadeira. Toda a palavra de Deus, ela se cumpriu e se cumpre na nossa vida. Quando Jesus estava sendo julgado, Pilatos disse: olha, eu não vejo culpa nesse homem, eu não vejo crime, eu não vejo nada de errado dele. Jesus foi um homem perfeito, ele não mentiu. E o que ele fala, o que ele falou, ele cumpriu. E ele não deixou de fazer nada do que ele havia prometido. Assim como Jesus, também nós devemos imitar o seu modo de agir e devemos manter a verdade na nossa fala. E aqui eu quero trazer uma aplicação bem prática, exatamente para essa nossa forma de comunicar agora tão virtual, e algo que está permeando todos os nossos grupos sociais, as nossas redes, que são as mentiras, as notícias falsas, as fake news. Quando nós divulgamos, quando nós compartilhamos uma fake news, uma notícia falsa, uma notícia alarmista, um texto que apavora as pessoas e que não é verdadeiro, quando nós compartilhamos, nós estamos assinando o que é dito ali naquele vídeo, naquele áudio, naquele texto. Nós, como cristãos, devemos tomar muito cuidado com a nossa fala, seja ela verbalizada assim como eu estou falando agora, ou seja no compartilhar de um texto. Nós precisamos ter muito cuidado, porque como cristãos, nós devemos ser verdadeiros na nossa palavra. A nossa palavra, ela tem que ser uma palavra de credibilidade, que as pessoas acreditem no que a gente fala. Nas duas situações, tanto o centurião e depois quanto o oficial do rei, eles foram comunicados de que havia acontecido a cura. Então eles receberam uma notícia verdadeira. Eles estavam curados, o criado estava curado e o filho estava curado. E essa notícia, ela tinha que ser realmente dita. Ela era uma boa notícia e ela era uma notícia verdadeira. Imagine se eles chegassem com uma notícia falsa. Olha, não, então, não foi bem assim, a cura aconteceu, não aconteceu, a gente não sabe bem. E aí isso teria sido uma situação muito ruim. Mas nos dois casos, a notícia verdadeira ela foi propagada. E nós temos muitas boas novas a proclamarmos, nós temos muitas palavras boas a dizer. Nós temos a palavra de Deus que precisa ser compartilhada. Então nós temos as good news, nós temos as boas novas, nós temos as boas mensagens, nós temos as mensagens verdadeiras, nós temos a palavra de Deus que deve ser propagada a toda a humanidade. Então que nós como cristãos tomemos cuidado
com aquilo que sai da nossa boca, ou com aquilo que sai da nossa rede social, para que seja uma palavra verdadeira e que nós possamos, aprender com Jesus que a nossa palavra deve ser cumprida. Então, que nós possamos aprender com esse exemplo de Jesus e que nesse período, irmãos, de atividades à distância, nós possamos nos manter firmes no propósito de fazer Cristo conhecido, levando a salvação e a esperança ao mundo. Fazemos o nosso melhor dentro daquilo que é possível, fazer proclamar a sua palavra viva e verdadeira. Nós estamos, sim, muito preocupados com esse período, mas nós vamos aproveitar essa oportunidade que é única, que Deus nos dá de nos descobrirmos e de fazermos muito mais para o reino de Deus. E eu tenho certeza que com a graça de Deus nós vamos conseguir. Que Deus nos abençoe.